Vamos iniciar nossa aula de hoje, falando do capítulo 5 ainda, inferência sobre vetores de médias. Nós acabamos de explanar sobre região de confiança, e já falamos sobre todas essas outras sessões anteriores, e agora vamos falar sobre intervalos de confiança simultâneos. Na aula passada, nós havíamos adiantado que seriam projeções daquela região de confiança, que nós obtivemos nesse exemplo, dos limites, né, da projeção da elipse nos respectivos eixos, formando uma região hiperparalelepípedo, né, um hiperparalelepípedo, aqui no caso um hiperretângulo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os intervalos de confiança simultâneos, que são esses intervalos dessa forma. Então, quando realizamos um teste de hipótese sobre o vetor de médias e rejeitamos a hipótese nula, como foi o caso anterior, nós testamos se o nosso solo tinha areia e argila idênticos, em média idênticos à da floresta, nós rejeitamos essa hipótese. Então, nós desejamos identificar os componentes desse vetor de médias, quais são os componentes desse vetor de médias que são os responsáveis pela decisão de ter rejeitado a hipótese nula. Nem sempre é muito trivial, às vezes é a combinação, nenhum fator aparentemente é o responsável, mas aquela combinação específica de média de um componente com a média de outro não pertence à região de confiança e, portanto, é uma combinação que está fora do alinhamento de correlação, da estrutura de correlação entre as variáveis e, por isso, a hipótese nula é rejeitada. Quando temos duas ou três variáveis, obteremos a região de confiança de forma gráfica, como nós fizemos no caso lá, que era b variado, e, portanto, a identificação visual dessas variáveis responsáveis pela rejeição da hipótese nula é trivialmente obtida, como foi o caso lá. Nós vimos que ambas as variáveis foram responsáveis. Então, nem a média de areia estava mais baixa do que a da floresta e a média da argila estava a areia estava mais alta e a argila estava mais baixa do que a da floresta. Se a dimensão for superior a 3, o procedimento gráfico usual não pode ser obtido, né? Obviamente, e temos que ter algum procedimento alternativo para realizar tal tarefa. A ideia básica é fazermos intervalos de confiança para cada componente ou para cada combinação linear dos componentes dos vetores de médias. E com isso, nós fazemos intervalos de confiança para isso. Pode ser cada combinação, pode ser cada média individualmente ou qualquer combinação linear do vetor de médias. O vetor de parâmetros, no caso, nós estamos estudando média de populações normais, é para o vetor de médias de populações normais. Se utilizarmos a distribuição T de estudo univariado, no caso particular de intervalos de confiança de cada componente, a probabilidade de que todos os intervalos construídos contenham simultaneamente todos os parâmetros não é mantida no valor nominal. Então, devemos utilizar algum procedimento para garantir que, simultaneamente, os intervalos preservem o coeficiente de confiança no nível nominal determinado a priori. Esse é o problema da análise univariada. A gente, às vezes, pega marginalmente cada variável e analisa tudo separadamente. Globalmente, simultaneamente para todas as médias, os intervalos de confiança não há garantia de 95%, por exemplo, se estiver usando um nível nominal de 95%, que simultaneamente todos os intervalos conterão o verdadeiro valor do parâmetro nesse mesmo nível de probabilidade. Então, essa confiança não é garantida simultaneamente em todos os intervalos. Então, é o que a gente chama de multiplicidade da inferência, né, dos testes ou dos processos de estimação. Os intervalos de confiança simultâneos para indicar que a probabilidade de cobertura é mantida de forma simultânea para todos os intervalos construídos. Por isso que tem esse nome, intervalos de confiança simultâneos. Vamos identificar, inicialmente apresentar a alternativa univariada, que não preserva o coeficiente de confiança, mas serão construídos posteriormente. O procedimento de Bonferroni,
e, finalmente, os procedimentos simultâneos. Então, para fins didáticos, nós vamos apresentar, e para fins de comparação, o intervalo t univariado, ou z, no caso de variância conhecida, né, que é a aproximação normal, dado pela distribuição normal. Seria exato, né, mas usando a distribuição normal, mas simultaneamente não é exato. Não preserva o valor global da confiança nas inferências simultâneas realizadas. Então, faremos isso tanto para a situação de matriz de covariância conhecida, né, que terá casa normal, quanto para a situação que a matriz de covariância é desconhecida. Então, o interesse é na combinação linear dada por L é um vetor qualquer, de não nulo, só não pode ser o nulo, né, que aí não estima nada, do vetor do RP. Então, L' vai ser uma combinação linear desse tipo, L1 Mi1 mais L2 Mi2, etc., mais LP MiP. Por exemplo, se o L1 é igual a 1 e o resto dos componentes é igual a 0, nós estamos selecionando a média 1. Se o L1 é igual a 1, L2 é igual a menos 1, nós estamos fazendo um contraste entre a média 1 e a média 2. E nós podemos ter qualquer combinação linear dos parâmetros como interesse. E nós vamos estimá-lo pontualmente e depois por intervalo. Então, o estimador de máxima verossimilhança do vetor de médias é o y'. Qualquer função, seja ela linear ou não linear, de um estimador de máxima verossimilhança, também é um estimador de máxima verossimilhança. Esse é um princípio da estimação por máxima verossimilhança, que nós não tratamos aqui, obviamente, nesse curso, que não é o nosso objetivo. Nós estamos apenas usando o ferramental da estimação por verossimilhança. Então, o nosso estimador de máxima verossimilhança do vetor de médias é essa combinação aqui, L', ponto, que é a combinação linear do vetor de médias amostrais. Então, L'1, L1, y', L2, ponto 2, mais LP, ponto P. É que é L1 vezes a média amostral da variável 1, L2 vezes a média amostral da variável 2 e assim por diante. Né? Se o nosso L1 lá é 1, nós estamos selecionando a média 1, nosso estimador vai ser o y'1. Se for 1 aqui e menos 1 e o resto 0, então vai ser y'1 menos y'2, o nosso estimador do L', de interesse. A covariância dessa combinação linear, trivialmente obtida, né, que é uma constante multiplicando a nossa variável aleatória y', é a constante ao quadrado, na forma matricial é L', ou vetorial, né, L', né, flanqueando a covariância do vetor y'. A covariância de y' é sigma sobre n. Então, vai ficar L', sigma sobre n, L. Portanto, L', sigma L sobre n. No caso de a matriz de covariância ser conhecida, a variância do estimador vai ser conhecida também. No caso dela ser desconhecida, nós temos que utilizar um estimador também para essa covariância. Então, nós utilizamos um estimador plugin, né, que basta substituir sigma por S. Aqui nós temos nosso estimador da covariância da combinação linear desse estimador de máxima verossimilhança L', né, que é o L', Então, L', sobre N é o nosso estimador, tá? Veja que isso é um escalar e essa combinação linear é um escalar. Então, esse é o nosso parâmetro. Nós podemos ter tantos L's quanto quisermos, quantas inferências quisermos. Se nós quisermos fazer inferência para cada um dos componentes do vetor de médias, perdão, gente, vontade de espirrar de novo. Então, nós escolhemos o L1 igual a 1, e o resto 0, depois no segundo L, o L2 que é 1 e o resto 0, e assim por diante até o último caso, LP igual a 1 e o resto 0. Portanto, nós vamos ter os estimadores a cada um desses vetores, desses parâmetros de interesse, vamos ter o y' como estimador para o primeiro caso, y'2 para o segundo caso, até o y''p para o 10º caso. E aí as variâncias para cada escolha de L serão dadas por esse aqui que dá um escalar também, o estimador dela. Então, se nós utilizarmos a abordagem univariada, né, então os intervalos apropriados são os intervalos baseados na distribuição normal, se conhecermos a variância, ou ter de estudo se a variância for desconhecida. Então, o intervalo de confiança para esse parâmetro L', com confiança 1 menos alfa, intervalo de confiança 1 menos alfa, da combinação linear de interesse, é a estimação pontual
L' y barra mais ou menos E alfa sobre o erro padrão, que é a raiz dessa variância que nós apresentamos. Então, se ela é conhecida, vamos usar a normal. Se é desconhecida, vamos usar a distribuição T no lugar da sigma. Tem o S e o mesmo intervalo obtido aqui agora com a T alfa sobre 2, que é o quantio superior alfa sobre 2, da T com N graus de verdade, que nesse caso é N-1, e Z alfa sobre 2 no caso da normal, quantio superior alfa sobre 2 da distribuição normal. Então aí a gente consegue fazer intervalos facilmente. O intervalo de confiança para cada um dos P componentes de μ, basta escolher os L's, igual eu falei, 1 na 40ª posição para a variável K e 0 nas demais posições. Se o K for 1, estamos selecionando μ1. Se o K for 2, com a escolha, vamos selecionando 2. Mas pode ter qualquer outro. Qualquer contraste, qualquer combinação, soma de 2 e o resto 0. Então, eu quero somar o y μ1 mais μ2. Então, vou escolher o L como 1 na primeira posição, 1 na segunda e 0 nas demais. Mas posso fazer qualquer estimação de interesse. Isso que tem interesse prático para fazer inferência sobre isso. Individualmente, cada intervalo possui 100 vezes 1 menos alfa por cento de probabilidade, esses intervalos univariados, de probabilidade de cobertura, mas conjuntamente os P intervalos, no caso desse tipo de escolha aqui, nenhum para cada, nosso LMI dá uma dessas médias individuais, portanto nós vamos ter P intervalos iguais a esse. Então, mas conjuntamente para os P intervalos, a cobertura nominal vai ser inferior a 100 menos alfa por cento. Por exemplo, se for 95%, isso aqui a simultânea vai ser menor que 95%. Então, não há garantia que, simultaneamente, os P intervalos cobrirão os verdadeiros valores das médias populacionais individuais de cada variável. Então, a situação é muito mais grave se forem consideradas as infinitas escolhas possíveis do L. Então, isso vai se tornando, cada vez que você aumenta o número de parâmetros a serem estimados, menor é a cobertura simultânea dos intervalos univariados, seja com a variância, sejam eles com as variâncias conhecidas ou desconhecidas, sejam usando a distribuição normal, no caso de variância conhecida, ou desconhecida, no caso usando a T. Para conjunto de y1, y2, yn, uma amostra aleatória, de uma normal, com covariância desconhecida e uma escolha L, o intervalo para L'(μ), ele pode ser escrito dessa forma. Então, porque a gente vai isolar isso aqui a partir de um teste de hipótese. Isso aqui é como se fosse a estatística do teste de hipótese. Estimador menos a média dividido pelo erro padrão. Aqui isso aqui está sobre N, né? Então, raiz de N, que vai ficar aqui embaixo, vou passar multiplicando lá, porque é uma fração no denominador. Então, isso aqui tem que ser em módulo, tem que ser menor ou igual a C. Então, onde sai o mais ou menos aqui. O estimador, mais ou menos, o C vezes essa raiz desse erro padrão. Essa é a lógica. Então, isso aqui é a mesma coisa daquele intervalo lá, né? Escrito uma forma diferente. Então, se a gente tomar o quadrado de ambos os lados, não vai mudar a desigualdade. Então, nós vamos agora, né, achar esse C que manterá a confiança global simultaneamente para qualquer escolha de L. Então, nós vamos maximizar isso, seja L qualquer coisa que ele for escolhido. Então, nós vamos, para maximizar isso com relação a L, nós vamos derivar em relação a L para determinarmos o valor de C que maximiza essa expressão aqui. Ó. Veja que o C2 é o limitante dessa quantidade aqui. Então, para preservar a confiança de 1 menos alfa simultâneo. Então, se nós acharmos o máximo aqui, nós teremos isso, então, dessa expressão. Porque nós pegamos a expressão quadrática, é mais fácil de derivar. E a função, o quadrado é uma transformação crescente, né, monótona crescente da expressão que nós temos aqui. Então, o quadrado, a função quadrática é monótona crescente. Então, por isso que o máximo aqui é igual ao máximo original lá. Então, se nós igualarmos isso aqui a C, né, a C2, e derivarmos C2 com respeito a L, nós teremos esse máximo que desejamos mostrar aí. Então, aqui tem uma função, nós derivamos o numerador vezes a... Opa, tá certo. Vezes o denominador.
depois o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, se nós derivarmos aqui, fica 2 vezes essa função aqui, vezes a derivada dela. A derivada dela é, então, 2n, 2 multiplicando, regra da cadeia, né? Derivada disso vezes isso. Então, a derivada disso com relação a L dá y barra menos μ. 2 vezes. E o n que já estava, que é a constante. A função, só coloquei L' y barra menos μ é igual a y barra menos μl, transposto L. Então, eu só tem um escalar, né? Então, tanto faz a ordem que eu estou colocando aqui. Então, para ser compatível aqui, a gente tem que fazer os ajustes necessários. Vezes a função que está no denominador, f sobre g, que eu estou derivando. Agora, esse 2 aqui vai ser da derivada do denominador. L ao quadrado vezes L, vezes L ao quadrado vezes S. Então, fica 2SL. Então, vai aparecer um 2 aqui, SL. Vezes a função que está no numerador, minha f, que é L' y barra menos μ ao quadrado. Sobre a função que está no numerador ao quadrado, né? Uma diretiva de razão de funções, f sobre g. F'g menos fg' sobre g ao quadrado. Igualamos a derivada a zero, colocamos 2 sobre LSL em evidência, vai sobrar isso aqui nessa primeira parte, pode conferir, e vai sobrar essa parte aqui, ó, L' y barra menos μ ao quadrado sobre L' SL embaixo, uma vez só. Isso é o vezes n. Isso é o c ao quadrado. Tá? Então, que nós igualamos essa função a c ao quadrado. C ao quadrado, SL igual a zero. Ora, isso aqui nunca vai ser zero, então isso aqui vai ser zero. Colocando o L em pós-evidência, isso aqui vai ser zero. Essa parte 2, essa aqui é a forma quadrática positiva definida, porque a matriz S positiva definida, então isso aqui só dá valores positivos, então nunca vai ser zero. Então, para isso aqui ser zero, essa parte aqui tem que ser zero, e eu coloquei o L em pós-evidência aqui. Então, o que nós temos para isso aqui, que é um sistema de equações homogêneo, ter solução trivial, o determinante da matriz dos coeficientes do L tem que ser nulo. Tá? Tem que ser nulo para ser solução diferente da trivial. Então, esse determinante tem que ser nulo. Usando aquelas propriedades, montando essa matriz delta aqui de determinante, a gente consegue aquelas propriedades 4A e 4B lá do capítulo de matriz, de determinantes de matriz particionadas. Criando essas partições aqui, dessas matrizes, achando o determinante de delta, nós temos esse primeiro determinante, e aplicando as duas formas lá, 4A e a 4B, nós, da outra forma, determinante disso, tal, achamos essa outra expressão. Ora, isso aqui é o nosso determinante original. Nós precisamos falar que ele é zero. E esse determinante aqui é a forma alternativa dele. Então, determinante do delta quer dizer que isso é igual a isso tudo aqui. Então, isso aqui é igual a isso. E, por sua vez, tem que ser zero. Isso aqui não é zero. Isso aqui é um determinante de uma matriz positiva definida multiplicado por uma constante real positiva que está c ao quadrado. Então, isso não é maior que zero. Então, para dar zero, essa quantidade aqui tem que ser zero. Mas isso aqui é uma quantidade escalar agora. Então, essa quantidade escalar, esse determinante dela é uma quantidade escalar, que é uma forma quadrática, sobre C2 1, isso aqui tem que ser zero. Portanto, trivialmente, a gente chega aqui, o nosso C2, que maximiza aquela expressão, é a T2 de Hotelling. Veja, isso aqui é a T2 de Hotelling, que é a distância de Mahalanobis de y barra para μ. Então, C2 é uma T2 de Hotelling. Então, se a gente escolher um quantil da T2 de Hotelling, que a gente sabe que ela é proporcional a F, né? Ela é Ni-P sobre Ni mais 1 menos P, F com P e Ni mais 1 menos P graus de verdade. Então, se a gente encontrar o quantil alfa superior dessa distribuição T2 de Hotelling central, nós vamos garantir o valor global para o coeficiente de confiança 100 vezes 1 menos alfa, para qualquer escolha não nula do vetor L, porque o vetor
Na pior das hipóteses, ele é igual a uma T2 de rota. Então, que vai maximizar aquela expressão. Então, da mesma forma, se considerarmos que a matriz de covariância sigma seja conhecida, obteremos a constante C2, né, substituindo o S por sigma aqui no núcleo. Constante Marlanov, de y barra para mim, mas agora com sigma. Isso aqui a gente sabe que é 1 aqui quadrado pelo teorema 3.8. Então, nós vamos usar, ou se a variância for conhecida, aqui quadrado, vamos pegar graus de verdade, e se for desconhecida, a T2 de rota. Portanto, os intervalos de confiança simultâneos são esses aqui, ó, para a mesma combinação linear dos parâmetros. A combinação linear pontual, estimador pontual, mais ou menos raiz daqui quadrado alfa sobre P, o quantio superior alfa P, no caso de variância conhecida, vezes o erro padrão. Em vez de ser Z alfa sobre 2 aqui, agora tem 1 aqui quadrado. E aqui nessa outra, em vez de ser T alfa sobre 2 com Ni menos 1 graus de verdade, é agora a raiz do quantio superior alfa, 100 vezes alfa por cento, dá T2 de rota, com P e Ni, né, de parâmetros. Então, finalmente, uma alternativa que vem sendo bastante utilizada é de Bonferroni. Bonferroni você usa para proteger os níveis globais significantes. Por exemplo, se eu vou fazer as diferenças para cada média, o que eu posso fazer para manter uma confiança global aproximada? Nesse caso, a gente pode usar a distribuição T de estudo, ou a normal, no caso de variância conhecida, e dividir o número de inferências, o alfa pelo número de inferências que nós vamos fazer. Em vez de usar, se nós vamos fazer M inferências, então o nosso alfa não vai ser o alfa mais, vai ser alfa i, que é o nível alfa dividido por alfa i. Tá? Então, se avaliarmos simultaneamente os intervalos de confiança apresentados, a probabilidade de cobertura é 1 menos alfa 1, alfa 2 até o alfa m, e essa soma vai dar exatamente o alfa. Então, vai preservar de forma aproximada 95, porque supõe independência, e isso não é independência. Então, a gente escolhe um alfa 1, alfa 2, alfa m igual a alfa estrela, e esse alfa estrela é alfa sobre m. Tá? A gente pode ver isso em Johnson-Wirth, em vários livros de multivariado, inclusive no meu, que isso está baseado. Se fixarmos a probabilidade de cobertura, então, 1 menos alfa, nós temos esse alfa para cada inferência igual a alfa sobre m. Essa é a probabilidade de que um dado intervalo não contém o verdadeiro valor paramétrico. E 1 menos alfa, a probabilidade de que eles contenham simultaneamente todos os parâmetros, simultaneamente em todos os intervalos. Então, a gente vai usar o Z e o T, no caso Z, no caso de variância conhecida, e T, no caso de variância conhecida, são os mesmos intervalos, só que agora o nosso alfa vai ser alfa sobre M. M é o número de inferências, o número de vetores L que nós vamos escolher. Por exemplo, se nós escolhermos o L 1 numa posição e 0 nas demais, para todas as P posições, nós temos M igual a P. Então, nós vamos dividir alfa por P. Se a gente vai fazer mais do que P inferência, P intervalos de confiança, nós deveremos dividir o alfa pelo número M de intervalos de confiança que nós vamos construir. Essa é a lógica. Com variância conhecida Z, normal, né? A distribuição é normal. No caso de variância conhecida é T. Essas são as lógicas, a lógica, né, de todos esses processos. É conveniente salientar que, embora a correção de Bonferroni resolva o problema do nível significante do teste conjunto, ela não considera a correlação entre as variáveis, e quando temos M moderado ou grande, a tendência é construir intervalos de confiança muito amplos e pouco informativos. Vamos fazer um exemplo aqui. Né? Nesse caso, nós temos covariância desconhecida, obviamente, né? Aqueles dados de areia e argila da floresta amazônica. Obter os intervalos univariados de Bonferroni e os intervalos de confiança simultâneos para a média populacional e o T, né? E para cada variável. Comparar os limites de intervalos de confiança simultâneo com as projeções das elipses do semi-eixo apresentadas no exemplo 2. O vetor de médias é a matriz de covariância amostrais, né? Nós já vimos. Então, essas quantidades. Nós vamos escolher L1 igual a 1 e 0. Então, nós vamos selecionar o Mi1. Depois, o L2, vamos selecionar o Mi2. Então, nós vamos fazer a inferência para o Mi1 e Mi2. Os estimadores vão ser o 22 e o 36. E as covariâncias nós vamos ter que fazer. Para o caso 1, L1 vai ser multiplicar L1, S, L1. Então, nós vamos selecionar a variância 1, dividido por N, que é 30. Então, a variância vai ser 164 por 30. Na hora de aplicar no teste aqui, é 160 sobre 30, a raiz quadrada disso, multiplicado por T alfa sobre 2, ou por T asterisco alfa sobre 2, ou por
pelo quantil proporcional aqui da F, né, que é o quantil superior da T2 de Rotary. Então, fazendo isso, eu não vou fazer as fórmulas, ó, o quantil superior da T com 29 graus de liberdade, que nós temos a amostra 30, é 2,045. Então, intervalos univariados para a variável 1, 17, 21 a 26. Para o Mi2, 32,17 e 40,03. Com a proteção de Bonferroni, nosso alfa, como m igual a 2, dois intervalos que nós estamos construindo. Então, em vez de usar 5%, nós vamos usar 2,5. Alfa sub 2 vai ser 0,0125. Então, T00125, que é o alfa estrela sobre 2, vai ser 0,0125 com 29 graus de vai ser 2,36, um pouco maior. Então, os meus intervalos são um pouquinho mais amplos. Eu começo um pouquinho antes, termino um pouquinho depois. 16,46 contra 17. 27, 31, um pouquinho antes, termino um pouquinho depois. 40,03, 40,63. O intervalo de confiança simultâneo T2 de Rotary, achando o F alfa sobre 2 com P, Ni mais 1 menos P graus de verdade, multiplicando por aquela Ni, multiplica P dividido por Ni mais 1 menos P, fazendo essa conta, achamos 6,919, né? 6,919, cuja raiz quadrada, que nós vamos usar lá, 2,63, que é um pouquinho maior que esse e maior que esse. Então, os intervalos são mais amplos ainda, 15 a 28, 31 a 41. Então, simultaneamente, o Mi1 e o Mi2 têm 95% de chance de estarem simultaneamente nos dois intervalos, ao mesmo tempo. Aqui é aproximadamente 95 e aqui é menor que 95. A gente acha que simultaneamente, cada intervalo individualmente tem 95% de confiança, mas simultaneamente não. Os intervalos de confiança simultâneos são mais amplos que o T de Bonferroni, que são mais amplos que o T de estudo univariado. Os limites dos intervalos de confiança simultâneos são projeções das elipses, dos hiperelipsoides nos eixos correspondentes de cada variável, não dos semi-eixos, igual está lá na figura do exemplo 2. O ponto 1442 não está contido nos intervalos de confiança simultâneos gerados ou em nenhum outro tipo de intervalo construído, sendo que consideramos que a ação antrópica foi responsável pelo aumento do teor de areia e redução dos teores de argila. A ação antrópica é a ação do homem, né? Ao desmatar a floresta, causou um aumento da areia e uma redução na argila, em relação aos solos de floresta da Amazônia. Aqui, a promessa que eu tinha feito é que eu ia traçar para vocês verem as diferenças. Então, o vermelhinho é baseado no intervalo T de student. Então, aqui, por exemplo, 16 um quebradinho, até 26 alguma coisinha. Né? Então, e a projeção lá do outro, 32 alguma coisa, não me lembro o limite superior lá. Então, isso aqui dá um retângulo, né? Um hiperparalelepípedo no espaço p-dimensional, ou um hiperretângulo no espaço p-dimensional. Aqui, no caso bivariado, é esse retângulo aqui, que é uma região retangular. Veja que a região de confiança é essa elipse, que preserva 95. Então, ele cobre uma parte da elipse, deixa descoberto regiões que são plausíveis para ser a média da população e cobre regiões que não tem nada a ver. Quando você aumenta para Bonferroni, nesse caso, porque o P é pequeno, né, o número de intervalos foram pequenos, então o Bonferroni não foi tão conservativo aqui. Se você aumenta muito o número de inferências, o Bonferroni acaba sendo pode ser até menos conservativo, muito mais conservativo do que o simultâneo, que é o azul. Então, no verdinho aqui, ó, o nosso retângulo, a região retangular, né, de confiança, ela cobre uma área maior da nossa elipse, mas deixa áreas de fora, né? Então, parâmetros que estariam aqui não estariam simultaneamente cobertos pelos nossos intervalos de confiança. E ela cobre também região, como toda região hiperretangular, cobre regiões que não estão fora. Pontos aqui, ó, em todas as três, né, estariam dentro dos intervalos simultâneos, todos os três, mas não estariam dentro da região de confiança. Por causa da estrutura de correlação. E isso não é observado marginalmente quando então você olha para os intervalos de confiança, porque você vai ver só a marginal aqui, ó, tá vendo? Você está vendo a marginal aqui. Está vendo a marginal aqui, ó. Você está vendo quanto que é o limite inferior desse intervalo e o limite superior. Então, simultaneamente,
né? Tá num, tá no outro, quer dizer que ele está dentro do retângulo, ou do hiperparalelepípedo no espaço bidimensional. E os intervalos de confiança, ó, não são projeções dos semi-eixos, aquilo que eu falei, ó, mas das elipses, ó, que é traçado no LaTeX com precisão absoluta. Ó. Então, eles tangenciam aqui, ó, com eixos paralelos aos eixos coordenados originais, ó, tangencia a elipse aqui no seu ponto. Então, formando os intervalos aqui. Então, o que que são os intervalos simultâneos daquela maximização? Essas projeções das elipses nos respectivos eixos, né? Aquela maximização levou a isso. Não é bonito isso, geometricamente falando? Então, é muito interessante. Então, aqui nós temos a região de confiança verdadeira e as regiões retangulares aqui, né? Não está no espaço tridimensional, é acima do tridimensional, não. Os retângulos, as regiões retangulares de confiança, que abrange uma área desnecessária. Essa aqui cobre toda a elipse, mas gasta, ó, né, pontos, a azulzinha está falando, ela cobre toda a elipse, porque elas são projeções dos limites das elipses. Então, a elipse está dentro dela sempre. O elipsoide, o hiperelipsoide de confiança vai estar dentro dela sempre. Então, por isso que ela é chamada de intervalo de confiança simultânea. Ela garante ao menos 95% de confiança para todas as inferências básicas, mas não necessariamente 95%, porque 95% é a região elíptica, e ela nunca vai estar dentro de um retângulo como esse. Porque ela ou é circular, ou ela é esférica, hiperesférica, né? Ou hiperelipsoidal, no caso de correlação ou de variâncias diferentes entre algumas variáveis, ou de algumas variáveis, mesmo que não tenha correlação. Então, nunca vai, a região o hiperparalelepípedo vai conter a hiperbola ou o hiperelipsoide, tá? Então é isso, na próxima aula nós vamos falar sobre inferência sobre proporções multinomiais, eu devo dividir em mais de uma aula. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado novamente dessa aula.